sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre Battle Royale do Koshun Takami pro nosso desafio de 12 livros para 2022. Esse aqui é o primeiro, é o nosso livro escolhido para o mês de janeiro. Então a gente vai falar sobre esse livro aqui, que eu, na minha humilde opinião, não gostei muito e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para que você, que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e nos acompanhe pelas redes sociais também, principalmente pelo Instagram, porque lá a gente solta conteúdo sempre mais atualizado sobre o que vai acontecer aqui no canal, tá bom? Então, sem mais delongas, bora falar sobre este livro que é um verdadeiro calhamaço, veja só. O resumo desse livro, ele não é muito difícil de ser dito e não é nada muito diferente, assim. Ele é bem simples em seu enredo, que é basicamente o seguinte: pega uma escola, uma classe inteira de pessoas que viveram e estudaram juntos a vida inteira e envia para uma ilha deserta. Você vai dar uma mochila para cada um desses estudantes, contendo armas ou não, né? E o único objetivo vai ser de sobrevivência. Então estamos falando sobre um sci-fi em uma história que se passa no Japão, ali nos anos 90, e vamos acompanhar essa classe na luta pela sobrevivência, porque a questão aqui é que eles vão ter que lutar uns contra os outros, porque apenas um vai sobreviver a essa matança, bem estilo Jogos Vorazes. Inclusive, algumas pessoas falam que a autora de Jogos Vorazes se inspirou neste livro aqui, porém ela nega, né? Mas assim, é muita coincidência pra gente não achar que teve inspiração, porque é completamente o enredo de Jogos Vorazes esse livro. É um livro que tem um ritmo diferente de leitura. A gente vai acompanhar aqui cada capítulo de uma ótica diferente através da vida desses estudantes. Então, uma hora corta para uma menina, outra hora corta para outro menino, e assim a gente vai conhecendo toda a classe. E é um livro, sim, que vai contar com muitas viradas de mesa, muito plot twist, se você gosta desse tipo de conteúdo. Como eu disse, é um calhamaço de 700 páginas que eu, assim, não gostei muito. E a pergunta que eu faço pra você, será que vale a pena você ler esse livro também? Porque assim como você, eu tenho certeza que você tá procurando aí saber se esse livro é interessante ou não para ser lido e viu apenas alguns comentários aí pela internet, eu posso dizer que, na minha humilde opinião, a minha opinião pessoal é que não leia esse livro. E eu vou te dar alguns motivos do porquê eu não gostei. Bom, então pra começar, assim, a minha opinião sobre esse livro, eu quero dizer que eu tô completamente chocada em como as pessoas gostaram de Battle Royale. Eu me arrastei, pra vocês terem uma ideia, na leitura desse livro, embora ele seja grande, de um fôlego assim um pouco maior, eu demorei 2 meses pra ler esse livro, porque eu realmente não gostei. E foi engraçado até porque o Duílio ria de mim com minha desgraça ao ler este livro, assim, porque ele falou: cara, quando você me falou desse livro e sobre a história, eu achei que você realmente não ia gostar. E eu fiquei, nossa, por que você não me avisou antes, né? Bom, basicamente a ideia do Duílio aqui é que eu não ia gostar por causa da cultura japonesa em si, que é uma cultura um pouco machista e misógina, como eu vou falar nesse vídeo, que eu realmente achei isso desse livro. E eu não sei se eu odiei esse livro por causa da maneira que o autor escreve, porque é o tipo de cara de autor que se acha muito inteligente, sabe? Porque ele vai fazendo digressões, assim, na história dos personagens, que ele fala, nossa, eu sou um gênio escrevendo isso aqui, sabe? E você fica tipo, boring, muito boring, sabe? Ou eu odiei mais também por causa dos pensamentos dos estudantes ali do ensino fundamental, veja, eles têm ali eles ainda nem entraram no colegial, digamos assim, e que pensam como adultos. E isso foi uma questão que o Duílio comentou comigo, de que foi um livro, ele acha que foi um livro pensado para pessoas que gostam de anime. E no caso eu acho que sim, porque são crianças pensando como adultos aqui. Isso me deixou bem confusa ao ler. Muitos personagens aqui fazem parte de gangues e assaltam, roubam, se prostituem, usam drogas e tipo, é uma galera de 12, 13 anos, entendeu? É uma coisa um pouco confusa na minha cabeça. Veja se você não acha essa passagem curiosa para que uma criança te diga. Lembre-se de você mesmo com uma idade de 14, 15 anos. Olha só. Ela não poderia se imaginar confiando em mais ninguém. Os que agiam com simpatia eram justamente aqueles que não titubeariam em matar os outros agora. Ela podia ter somente 15 anos, mas sua idade lhe ensinara tudo isso. Ao mesmo tempo,
não estava muito disposta a matar seus colegas de turma. Ela se envolveu em prostituição e drogas e constantemente brigava com os pais que a tratavam como causa perdida, mas assassinato era tabu. Eu não sei, gente, que tipo de sociedade esse assunto é tratado com tanta normalidade. Eu fiquei um pouco, assim, assustada. E além disso, né, de toda essa... transformar essas crianças em adultos, tem a parte também de que a questão de gênero desse livro, ele é muito perturbadora. Porque aqui as mulheres, elas só vão servir, né, para ser assassinadas de uma maneira bem cruel, até mais do que os homens, na minha concepção, ou elas servem para ser protegidas. Isso a gente vê claro no arco principal da história, né, que é dos personagens Shuya e Noriko. Eles são basicamente ali o casal protagonista dessa história, e eles basicamente passam a história inteira protegendo a Noriko. Que a Noriko, logo no início, ela é baleada e ela fica se arrastando durante a história inteira e me incomodou muito ao ler. Eu pensei que ela ia ter um tipo de protagonismo, sabe? E aí, nessa história, não acontece. Não tem um protagonismo, assim, realmente muito expressivo pra Noriko, além de ser salva. E aí, também, tem uma parte aqui que me deixou extremamente incomodada, que é o conteúdo anticomunista e a supervalorização dos Estados Unidos, sabe? Eu vou ler um negócio pra vocês aqui que quando eu li, e isso, ó, foi basicamente assim, na primeira parte do livro, eu já fiquei completamente bodeada. A questão aqui é que os personagens achavam que os Estados Unidos poderiam interferir ali no regime totalitário, que eu vou falar pra vocês sobre essa questão política do Japão, do livro. Mas enfim, eles acham que os Estados Unidos poderiam interferir pra salvar o Japão desse regime totalitário. E olha só o que tá escrito aqui. Os Estados Unidos, o Império Americano, poderiam futuramente libertar este país. Mas o fato é que a nação era um problema deles. Eles não deveriam depender dos outros e, no final das contas, com certeza não dependeriam. Aí Shuya voltou a olhar para Shogo e perguntou: "Diga, Shogo, você vê alguma chance de mudarmos este país?" Porém, para a decepção de Shuya, Shogo balançou negativamente a cabeça. Cara, de verdade, depender dos Estados Unidos para conseguir independência no seu país é uma coisa, assim, que no mínimo curiosa. Convenhamos, eu não sei em que mundo esse cara vive que ele escreveu isso achando que seria algo interessante, sabe? Os Estados Unidos trazendo liberdade para alguém. E aí tem essa questão, né, que eu falei, de que o autor, ele considera, né, regimes socialistas totalitários e também fascistas. E isso, assim, me incomodou demais. Por quê? Se você não sabe, fascismo é diferente de totalitarismo. E tem ali uma teoria completamente diferente. Até porque totalitarismo também existe nos governos capitalistas. Então, se você coloca isso em equação como iguais, você está desconsiderando que são sínteses diferentes. Basicamente é isso. Se você quiser se aprofundar, eu deixo aqui na descrição um vídeo muito legal que eu fiz sobre teoria do totalitarismo do Florestan Fernandes, que ele explica muito bem isso, e eu acho que não é necessário eu comentar isso aqui mais profundamente. Mas enfim, isso me incomodou bastante, porque esse autor, ele tem uma visão extremamente anticomunista e uma visão anticomunista burra. Caramba, né? Realmente odiei esse livro. E aí eu chateada, brava, né, com o rumo que esse livro tava levando, com essas questões mal resolvidas, enfim. Eu tava comentando com o Duílio que esse livro, ele representa a síntese do pensamento dos anos 90, assim, do Japão, sabe? É uma cultura muito misógina e machista. E assim, a gente vê que é uma sociedade meio pervertida, sabe? Aqui principalmente, até por ser, né, um sci-fi, a gente percebe que eles elevam isso ao termo, assim, de caricatura. Porque a gente percebe aqui que a sociedade japonesa é conivente com o que acontece com esses estudantes desde a década de 50. Então, eles não se rebelam, eles deixam esses adolescentes morrerem mesmo, e é isso. E além do que, é uma sociedade meio nojenta. Eu vou ler uma parte pra vocês aqui que eu achei uma das mais chocantes, que é uma das estudantes explicando por que ela virou uma sociopata no jogo, sabe? Ela fala assim, olha, fui estuprada aos 9 anos, 3 caras, um de cada vez, 3 vezes cada. Ah, espere, um deles deve ter, né,
4 vezes. Homens assim como você. Embora eles fossem de meia idade, eu era apenas uma menina, ainda com os peitos achatados, pernas iguais a caniços, mas tudo isso deve estar bem para eles. E quanto mais eu gritava e chorava, mais eles pareciam se excitar. Portanto, mesmo agora, quando fico com um desses pervertidos de meia idade, finjo chorar. Então, assim, é isso que eu falei do chocante, né? De uma adolescente falando isso e ter passado por tudo isso e ter um pensamento tão adulto sobre questões dessa sociedade. E eu achei isso muito bizarro. Eu realmente não curti essa leitura e talvez por isso não tenha sido muito prazerosa a leitura, não. As partes de ação desse livro eles são muito mais interessantes no início, que é quando a gente ainda não vê todos esses problemas da narrativa, porque no começo é ele saindo do ônibus, né, indo pra ilha deserta, e eles meio que sem saber o que tá acontecendo, o cara explicando o que vai acontecer, e aí realmente é a parte da ação interessante, deles fugindo da escola e tal, e aí começa todas essas questões, eu fiquei bem incomodada. Então é isso, pessoal, eu vou deixar a critério de vocês, né, pra que vocês decidam se vale a pena ou não ler Battle Royale. Eu sei que muita gente é fã desse livro, até porque realmente na década de 90 uma história como essa deve ter sido muito chocante. Talvez foi até a ideia do autor, eu não sei, mas eu achei que foi um livro que envelheceu muito mal. Até porque a maneira com que eles são presos na ilha por causa da tecnologia hoje não seria possível. Porque hoje teria outras maneiras ali de monitorar esses adolescentes, as crianças. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha review. Não me cancelem, é a minha opinião. E opinião, cada um tem a sua, contanto que não fira os direitos coletivos e pessoais das pessoas. E é sobre isso, tá bom? Se você gostou desse tipo de conteúdo, compartilhe com seus amigos que você acha que vai gostar. E conto com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!